Com certeza você conhece alguma história sobre assassinos em série, não é? Aqui no canal fizemos uma série de histórias inspiradas em relatos e casos reais envolvendo esses criminosos. Dá uma conferida na nossa playlist, baseado em fatos reais. A expressão serial killer foi usada pela primeira vez nos anos 70 por um agente do FBI chamado Robert Ressler. De acordo com o Manual de Classificação de Crimes dessa agência investigativa, para um assassino ser considerado um serial killer, ele precisa ter cometido 3 ou mais crimes em locais e situações diferentes. Aqui no Brasil, temos um histórico bastante conturbado de assassinos considerados serial killers. Existem pelo menos 73 pessoas condenadas nessa categoria. Alguns ainda estão em processo de investigação, outros já estão presos. O fator mais importante para definir se um crime foi praticado por um serial killer, de acordo com o FBI, é a causa da morte das vítimas, e não a quantidade de pessoas que morreram. Apenas especialistas que trabalham nesse tipo de investigação, como policiais, peritos médicos e investigadores, podem determinar isso a partir de pistas, suspeitas, o modus operandi do assassino e as provas do crime. Só que, como eu não sou especialista, irei responder a pergunta de hoje a partir do maior número de vítimas de um serial killer. Tudo bem? Então, vamos ver se você vai saber responder. Quem é o maior serial killer brasileiro? De acordo com Lana Casoy, uma grande especialista em criminologia, os assassinos em série desejam, acima de tudo, que seus crimes sejam relacionados de alguma forma. Assim, eles criam uma assinatura e ela funciona como se fosse uma digital. É única. As vítimas costumam ter padrões que são ligados entre elas, seja alguma característica física, comportamento ou próprio gênero. E a motivação para esse crime é sempre simbólica, nunca pessoal. Os assassinos em série são divididos em 3 grupos diferentes. Aqueles que se excitam com a emoção e o prazer sexual ao matar. Aqueles que matam porque acreditam que vão lucrar com essa atitude. E os assassinos que buscam o poder e acreditam ter o poder divino de controlar a vida e a morte. Aqui no Brasil, vários assassinos em série se tornaram extremamente conhecidos pelo número de pessoas que foram mortas, a forma como realizavam os crimes e a assinatura de cada um no corpo das vítimas. De todos, 3 desses assassinos se tornaram conhecidos pelo país inteiro, alguns até mesmo pelo mundo. E um deles é o maior serial killer brasileiro. Francisco das Chagas é um desses assassinos. Ele confessou ter matado e mutilado 42 garotos entre os anos de 1989 e 2003. O modus operandi dele era o mesmo em todos os crimes. Ele atraía os meninos entre 5 e 15 anos de idade para o mato, violentava e matava esses meninos. E no final, a sua assinatura. Ele retirava os dedos e os órgãos genitais das vítimas para levar como prêmio. Conhecido como o emasculador de meninos, esse serial killer está preso no Maranhão desde 2004 e já foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Outro assassino em série que se tornou famoso de forma rápida foi Tiago Henrique, o motoqueiro que assombrou a cidade de Goiânia e supostamente é responsável por mais de 30 assassinatos na capital. Ele foi condenado por 15, mas confessou ter cometido 39. Se forem somadas, as penas pelos crimes que ele cometeu ultrapassam 300 anos de prisão. Mas como sabemos aqui no Brasil, o máximo que ele poderá ficar preso são 30 anos. As suas primeiras vítimas foram mortas de acordo com um padrão do assassino. As prostitutas eram esfaqueadas, os moradores de rua eram mortos a tiros, os homossexuais eram estrangulados. E Tiago ainda atirava em pessoas que encontrava aleatoriamente pelas ruas de Goiânia. Ele foi preso no dia 14 de outubro de 2014. E caso sejam confirmadas as 39 mortes confessadas por ele,
o brasileiro fará parte do grupo sangrento dos serial killers mais letais da história moderna, de acordo com o professor de criminologia americano Scott Bohn, da Universidade Drew, nos Estados Unidos. Se você ficou impressionado com os casos desses serial killers, prepare-se para conhecer um dos mais perturbadores. Pedro Rodrigues, mais conhecido por Pedrinho Matador, foi preso e condenado a 128 anos de prisão com 18 anos em 1973. Um dos motivos para isso foi a morte de seu pai, pois ele matou a mãe de Pedrinho com 21 golpes de facão. Com fúria e sede de vingança, o rapaz esfaqueou e arrancou um pedaço do coração do pai, mastigou e depois cuspiu. Todas as suas vítimas foram homens. Para ele, crianças e mulheres eram coisas sagradas. Ele foi condenado pela morte de 71 pessoas, mas acusado de mais de 100 mortes. Em 2007, ele cumpriu sua pena máxima de 30 anos de prisão e foi solto. 4 anos depois, ele foi preso de novo por participar de motins. Sua pena acabará em 2019 e ele poderá sair novamente. Por causa do número de mortes que ele carrega em suas costas e o modo frio e racional com que matava suas vítimas, Pedrinho Matador é considerado o maior serial killer brasileiro. Respondida a pergunta, agora chegou a minha vez. Qual desses 3 últimos assassinos em série que mencionamos merece ter um vídeo detalhado na nossa série baseado em fatos reais? Deixe aqui nos comentários a sua sugestão. E até a próxima. Eu te espero.